Tá gravando? Espero que esteja gravando. Nossa, parece que eu cortei o cabelo, né? Mas não cortei não, gente, só tá preso. Hoje o papo é enquanto eu ouço o Bon Jovi. Eu espero que vocês não estejam escutando, porque senão eu vou perder o meu vídeo, né? No sofá da minha casa, porque tá um frio do cacete e eu simplesmente tive essa ideia de vídeo agora e eu não ia me arrumar e eu não ia pro meu quarto. Mas o que eu quero falar é sobre como que as coisas mudaram. Eu tive a ideia desse vídeo assistindo um clipe do Michael Jackson, porque quando eu era criança, inclusive acho que era com esse casaco, eu colocava uma camisa branca, botava um chapéu na cabeça, uma calça e me fantasiava de Michael Jackson. Quando meus pais não estavam em casa, né? Eu pegava os DVDs, aí colocava na TV e tal, aí eu queria escutar outro, eu colocava outro DVD, enfim. E aí aqui em casa tem muito DVD, né? Tem muita coisa dessa época. E isso me deu ideia. Porque hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia é Spotify, hoje em dia é YouTube, hoje em dia é streaming, né? A gente não vai mais nas locadoras, né? A gente só assina um plano da Netflix por um mês pra assistir um filme, às vezes, e é isso, sabe? E aí eu tava fazendo essa comparação mental, porque hoje as crianças, por exemplo, né, elas não brincam mais na rua, elas têm telefone, elas têm videogame, elas têm desenho de dopamina fácil, desenho que inclusive idiotiza elas, né? A gente tem tudo isso e o ser humano ele tá ficando idiota, ele tá se idiotizando. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não têm mais noção da vida. As pessoas andam na rua com o telefone na mão, vendo vídeo de TikTok e bate com o braço na outra e faz essas coisas. E eu tava parando pra pensar isso, né, cara? O quanto que uma tecnologia que era pra ajudar a gente acabou, na verdade, nos prejudicando. E não pela tecnologia em si, mas pela nossa atitude, né? Porque pelo menos eu acredito que as coisas elas são neutras até a gente atribuir algo a elas, né? As coisas elas não têm uma coisa uma coisa intrínseca nelas que diga que se elas são boas, se elas são ruins. Essa associação a gente faz. A percepção de bem e mal é nossa, filosoficamente falando, né? E daí a gente tem o Spotify, a gente tem o YouTube. E aí a gente tem aquele Wrapped, né, do Spotify, das músicas que a gente ouviu, minutagem, música, artista, enfim. Aí tá lá, 5.000 minutos de música. Quantos daqueles 5.000 você realmente escutou? Tu pelo menos lembra de relance as músicas que tocaram? Não, eu fico me perguntando isso. Ou quando a gente assina o plano da Netflix e a gente demora 3 horas para escolher um filme, no final a gente não escolhe nada por ter opção demais. Né? Isso é o complexo da escolha. Quando você tem muitas escolhas, você acaba não escolhendo nenhuma, porque você não sabe nem para onde olhar, né? E eu tô tentando achar um jeito mental de fechar essa ideia, porque eu fechei essa ideia de uma forma muito interessante no Stories, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que no passado, não que a culpa seja do futuro, né? Mas eu acho que se perdeu muita coisa que era interessante. Por exemplo, os besteróis, né? A gente sempre teve besterol em todo lugar. Mamonas Assassinas, por exemplo, cantava Sábado de Sol. Não vou cantar o resto porque, né? Todos nós sabemos, né? Mina, Deus cabelo é da hora, sabe? A gente tem Raimundos, a gente tem vários exemplos de besterol que eu posso citar aqui, né? A gente tem exemplos de funk, a gente tem Claudinho Buchecha, que era funk, cantava sobre a realidade, mas mesmo assim não havia necessidade de você colocar a mulher num lugar de inferioridade, que é o que acontece com os funks de hoje em dia, né? E por que eu tô falando isso tudo? Porque uma cultura, ela molda uma sociedade, né? O jeito que as pessoas pensam vai moldar como que a política vai ser, como que a economia vai ser. Porque um país, uma sociedade, ela é feita de pessoas, de indivíduos e das manifestações individuais desses indivíduos e do grupo
que vai se identificar, né? Porque a gente tem esse senso de tribal, né? O ser humano, ele é um bicho que ele precisa de tribo, de povo. Ele precisa se sentir pertencente. E não de um ponto de vista sociológico, eu falo isso, mas de um ponto de vista biológico, porque foi assim que pelos últimos 30 mil anos a raça humana, o Homo sapiens, ele sobreviveu, né? Então a gente tem essa necessidade. Só que a gente tá indo por um caminho que eu acho que é totalmente nocivo, sabe? E eu falei das pessoas estão idiotas, mas as crianças também. Eu acho que hoje em dia as pessoas subestimam muito a inteligência das crianças, colocando esses desenhos idiotas, essas músicas idiotas, que de verdade não vão ensinar de forma de brincadeira, óbvio. Não tô falando que você tem que botar um vídeo de uma forma de básica pra criança, porra. Não seja idiota de pensar isso, né? Tente combater o meu argumento com um argumento mais inteligente, grata. Mas é isso, sabe? Tá tudo muito idiotizado. Eu acho que uma das coisas que mais me quebrou assim foi ver bonequinho de urna eletrônica. Caralho, tu quer tornar esta porra didática pra quê? É uma urna eletrônica, é um assunto sério. Eleição vai eleger representante de um povo, de um país. Como é que você quer brincar com isso, tornar isso piada? Sabe? É assim, pra mim, isso não entra na minha cabeça, né? As pessoas podem ter suas opiniões, tudo bem, discordar comigo, eu não sou a dona da verdade, mas pra mim essa é a minha verdade e eu acredito nisso, né? E enfim, eu fico pensando nisso, sabe? Daqui pra frente o que vai ser, né? Porque a minha geração, a geração Z, eu tenho 22 anos, ou a gente leva muito a sério alguma coisa, ou a gente leva muito não a sério alguma coisa. Por exemplo, um dos assuntos que mais está em pauta é se eu querer ficar com uma... Eu sou uma mulher lésbica, eu gosto de mulher. Uma das maiores pautas hoje em dia é se ficar com uma mulher... se eu não quiser ficar com uma mulher trans, eu sou uma pessoa transfóbica. E não entrando no mérito da questão agora, até porque pra mim isso não é nenhuma questão, mas enfim. Não entrando nesse mérito agora, mas diante de todos os problemas que existem. Caralho, isso é relevante? Sabe? O problema da geração de hoje em dia, da geração Z, é querer olhar para o coletivo antes de olhar para o indivíduo. A gente precisa olhar para o indivíduo. Como que a gente foi parar nesse lugar? Sabe? Cara, é assim, pra mim, isso é muito surreal, mano. Você pensar, você analisar. Não pra culpar X ou Y, porque eu não acho que a culpa, nessa altura do campeonato, vai adiantar de algo. Mas é importante fazer essa análise para se perguntar para onde que a gente tá indo. Para onde que a gente tá indo? Sabe, porque nós vamos ter filhos, nós vamos ter famílias. Pelo menos alguns de nós, acredito eu, né? E como nós vamos criar os nossos filhos? Como nós queremos criar esse futuro? Eu acho que é muito interessante. Nossa, eu consegui conectar Michael Jackson com como você quer criar seus filhos no futuro. Eu acho que eu mereço um like por isso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente fazer essa análise. O que está acontecendo hoje em dia? O que está acontecendo com essa geração, com a nossa geração, com o mundo? O que as pessoas estão se tornando, né? E a reflexão de, se continuarmos assim, onde pararemos? Muito obrigada por assistir.